Fazer Bíblia, eu sou o Willamis e mais uma vez aqui a gente vai falar um pouquinho de umas histórias da Bíblia para o nosso conhecimento. Então vamos lá, eu vou fazer uma leitura aqui breve em 2 Reis, capítulo 12, versículo de número 4 em diante, que diz assim: Joás ordenou aos sacerdotes, assim, né? Reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao Senhor ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Pronto. Com essa leitura, né, que eu iniciei esse vídeo, dando continuidade àquela exposição aqui das histórias dos reis de Israel. Beleza? Então aqui é uma leitura aqui referenciando, perdão, ao tempo de Joás, beleza? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns reis, que é Jeú, Jeoacás, Jeoás, Zacarias, Reino do Norte, Joás, Amazias e Azarias, Reino do Sul. Jeú foi um dos últimos temas do vídeo passado, certo? Mas é só para dar continuidade àquela perspectiva. Vamos lá. Depois que Jeú ele falece, ele morre, quem é que vira rei do Reino do Norte? Jeoacás, que é um dos filhos de Jeú. Ele reina 17 anos, certo? No tempo de Jeoacás, o reino de Israel ele estava sendo subjugado por Azael, que era o rei da Síria, certo? E Jeoacás ele é mais um rei idólatra do Reino do Norte, que não é diferente, que eu já venho falando sempre em todos os vídeos. Depois dele, e ele não tem muitos feitos, né? Vamos dizer assim. Depois dele, quem passa a reinar no Reino do Norte é o Jeoás. Reinou por 16 anos. Ele fez guerra contra Amazias. Quando eu estiver falando de Amazias, eu vou voltar um pouquinho a ele de novo. Jeoás, ele fez um dos feitos dele, foi conquistar uma das cidades que estava sob o controle de Ben-Hadad. Ben-Hadad é um filho do Azael, rei da Síria, certo? Então Azael reinava, subjugou Israel no tempo de Jeoacás. Depois, quando Jeoás virou rei, quem virou rei lá na Síria, né? Foi o Ben-Hadad. E Jeoás conseguiu resgatar algumas cidades, que era coisa comum naquele tempo, quando tinha essa questão de rei, o pessoal invadia, lutava, e quem conseguia ganhar a guerra ficava com a cidade ou controlando, ou colocava um tipo de imposto para o pessoal pagar, beleza? Depois de Jeoás, teve também Jeroboão II, que reinou 41 anos em Israel. Veja que foi muito tempo, né? O Jeroboão II, ele reinou muito tempo. Mas também, igual o Jeoacás, o Jeoás, o Jeroboão II também foi mais um idólatra do Reino do Norte. O Reino do Norte, mais uma vez, nunca se livrou da idolatria. Sempre cometeu idolatria, sempre. E depois de Jeroboão II, quem vira rei ainda no Reino do Norte é o Zacarias. O Zacarias reinou só 6 meses, beleza? Com esses 6 meses que ele reinou, o que acontece? Deus ele cumpriu a sua promessa a Jeú sobre que 4 gerações de Jeú estariam no trono de Israel, né? Mais uma vez, Deus ele fazendo promessa e ele cumprindo. Isso daí tem uma relevância nesse contexto, porque Jeú e toda a família do pessoal do Reino do Norte não prestava com relação a servir a Deus porque eram idólatras, mas ainda assim Deus, ao prometer, cumpriu com a sua promessa. E daí é interessante. O Zacarias foi assassinado, né? Mas uma coisa bem comum dentro do Reinado do Norte. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o pessoal do Reino do Sul. A gente começa lá, lembra de Jeú, né, que eu falei agora há pouco, iniciando com ele. No Reino do Sul eu vou começar com Atalia. Atalia, como eu disse no outro vídeo também, Atalia ela mandou matar toda a família real para poder vir ao trono, né, virar uma rainha. E só que o que acontece? Uma mulher chamada Jeozeba, ela pega um dos filhos do rei e guarda, né, esconde, melhor dizendo, que é o Joás. Joás ele foi escondido, pelo que a gente vai entender da leitura bíblica, ele tinha cerca de 1 ano, mais ou menos, e ele é escondido durante 6 anos. Aí depois disso, quando ele faz 7 anos, o Joiada, que é o sacerdote da época, ele faz um tipo de artimanha lá, né, um plano, vamos colocar assim, é melhor, e ele faz um plano e ele traz o Joás à tona e fala, olha, esse aqui é o filho legítimo do rei e ele é o próximo rei de Israel. Então, com o plano que ele faz lá, uma montagem, ele consegue lá colocar o Joás no trono. E a Atalia, ela é assassinada, certo? Que também, querendo ou não, era uma coisa comum daquela época também, né? Apesar de que ela realmente não prestava porque mandou matar todo mundo, né? Vamos lá. O Joás, ele foi um rei bom, tá bom? Mas não foi muito bom. Vamos lá.
O Joás, ele foi um rei bom enquanto o Joiada, sumo sacerdote, era vivo. Ou seja, o Joás, né, em algum tipo de entendimento, a gente pode dizer que é aquele tipo de pessoa que só funciona bem nos caminhos de Deus quando tem alguém regulando a pessoa, tá bom? Quando tem alguém ali guiando, vamos colocar assim, né? Fica melhor. Mas depois que o Joiada morreu, o Joás começou a fazer umas coisas erradas, beleza? E uma delas foi mandar matar o Zacarias, né? E depois ele pagou por causa disso, né? Lógico. Ele teve, o Joás aí teve guerra ainda contra o Arameu, né? E ele foi assassinado, o Joás. Depois do Joás, quem é que vem pro trono do Reino do Sul? É o Amazias. Amazias tinha 29 anos quando começou a reinar. E ele até foi um rei bom também. Mas vejam, esses reis que eu tô falando aqui, eles foram bons de certa forma parcialmente, beleza? Não foi um rei muito bom, mas também não foi muito ruim. O que acontece? O Amazias, ele cometeu um erro aí, um dos, né? E qual foi um dos erros dele? Foi o desafiou Jeorão. Jeoás, perdão, né? Porque é muito nome parecido. Ele desafiou Jeoás, né, para lutar contra ele. Ou seja, Jeoás, reino do norte, enquanto estava reinando, o Amazias, depois que viu que o seu reino estava solidificado, vamos colocar assim, ele desafiou, ele disse: olha, vem embora lutar comigo, vem guerrear comigo, porque a gente vai ganhar. E o que aconteceu? Ele perdeu, né? Não mexa com o que tá quieto, né? Vamos colocar assim. E ele acabou aí morrendo também, vamos colocar assim também, antes do tempo, né? Porque foi desafiar uma coisa que ele não precisava, beleza? Mas é como a Bíblia diz também, um abismo chama outro abismo, né? Depois do Amazias, que reinou 29 anos, o próximo rei do reinado do sul é o Azarias, que também é chamado de Uzias, beleza? Ele reinou 52 anos no reino do sul. Ele foi um rei bom, certo? Ele fez algumas guerras, ele precisou fazer algumas guerras contra os filisteus. Ele tinha um bom exemplo, tá? O Azarias. Ele construiu algumas torres, né? Fortificou algumas cidades, né? Lógico. Ele cavou algumas cisternas também. Logicamente, água é uma fonte totalmente necessária, né? Para o mantimento e a sobrevivência. Agora aconteceu uma coisa, né? Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, diz um dos erros do Azarias. Que foi o que, Williams? O texto vai dizer que ele começou a ficar orgulhoso. Ou seja, quando tudo começou a dar certo na vida dele, no reinado dele, né? Como ele viu que ele tinha ganhado algumas guerras, ele viu que o reino dele estava próspero, ele incorreu, infelizmente, nesse tipo de erro que muita gente às vezes acaba incorrendo também, que é ficar orgulhoso. Ele começou a ficar orgulhoso, ele foi oferecer incenso, que é uma coisa que só os sacerdotes podiam fazer. E qual foi a consequência disso? Foi a lepra, né? A Bíblia fala claramente que Deus o tornou leproso por causa daquele ato, né? Então veja que trágico, que tragédia. E daí também cabe a nós entendermos que o ideal, o certo é seguir da maneira que Deus ele mandou, certo? O rei não podia fazer o papel do sacerdote. Rei era rei, sacerdote era sacerdote. Reinado geralmente vinha da linhagem, de questão genealógica, mas o sacerdócio foi uma coisa que Deus, naquele tempo, ele ordenou daquele jeito. Mas é isso, né? Vivendo e aprendendo. No caso de alguns, vivendo e desaprendendo. Mas cabe aqui essa história para que a gente veja o que cada rei fez, o que foi bom em que, e os erros deles também, beleza? Mas é isso, curte, comenta aí, compartilha o vídeo aí.